nós tivemos, obviamente, uma mudança completa na posição das elites brasileiras. E antes o Bolsonaro ele tomava espetadinhas, agora o Bolsonaro está sendo cercado de todos os lados. É claro que só os elementos que foram trazidos nesses primeiros dias já são suficientes para colocar o Bolsonaro fora da presidência por crimes de responsabilidade, são elementos claros, mas o foco da CPI mesmo é a diluição da credibilidade do Bolsonaro na sua base de apoio. Então, mostrar para o eleitor do Bolsonaro que ele foi feito de bobo esse tempo todo é muito importante. Aos poucos, as pessoas vão vendo os próprios bolsonaristas falando, olha, realmente ele insistiu na cloroquina, ele adiou a compra das vacinas, ele agiu politicamente contra a vida no Brasil. Mas essa questão da cloroquina, a coisa mais interessante é como o Bolsonaro está tentando utilizar a técnica jurídica de justificar o crime por um motivo merituoso. E isso é uma técnica de defesa. Eu estava ouvindo o Bom Dia 247 e vocês falando que, olha, mas o Bolsonaro continua insistindo nisso, ele está indo para cima com as mesmas coisas. E o motivo é muito simples, não tem como ele esconder o crime. Uma coisa é o criminoso que atirou, matou e ninguém sabe. Outra coisa é o criminoso que atirou, matou, todo mundo viu. Qual que é a orientação do advogado? Vamos criar uma excludente de ilicitude. Você vai falar que matou pelo motivo tal, que esse motivo está lá incluído entre as excludentes de ilicitude. A situação do Bolsonaro já está decidida. A questão de tempo é, quanto tempo vai demorar para diluir a base de apoio dele? Enquanto ele conseguir manter a base de apoio dele, acreditando que ele agiu para salvar os brasileiros e por isso que ele defendeu cloroquina e tratamento precoce, ele vai adiando a queda. Essa é a realidade. É por isso que ele continua insistindo que ele não errou, que ele fez isso e continua insistindo que existem médicos que defendem isso. Então, ele vai tentar essa excludente de ilicitude. Essa é a técnica jurídica que sobrou para o Bolsonaro, que perdeu o apoio. De todos o político mais criminoso do Brasil é o Eduardo Cunha, sem dúvidas. Ele consegue ser pior que o Aécio. Mas ele não caiu por causa dos seus crimes, ele caiu porque ele mentiu numa CPI. Ou seja, a CPI é uma coisa muito séria. As pessoas pensam que uma CPI é uma coisa insignificante por causa das CPIs que aconteciam isoladamente pela esquerda. Ou seja, não eram CPIs amplas no Congresso. O mais interessante de uma organização criminosa é que quando o bicho começa a pegar, eles começam a se entregar. Tem um filme que fala de uma forma muito interessante sobre isso, que é Um Preço de um Resgate. O que vai acontecer nesse momento é, qualquer um vai pensar da seguinte forma, eu vou colocar o meu lombo na reta para salvar o Bolsonaro, que jamais faria o mesmo por mim, Carla Winter que o diga. Bom, eu acho que todas as pessoas, a tendência natural é, se elas estão envolvidas, elas vão ser treinadas pelo media training para tentar criar uma versão para se salvarem, porque estão envolvidas. Se as pessoas puderem se safar, elas vão com certeza botar o do Bolsonaro na reta e pronto. Então, a coisa fantástica da CPI é isso. E a outra coisa interessantíssima, a CPI ela vai levar para o eleitor do Bolsonaro o desmente do fake news nas palavras dos bolsonaristas. Não vai ser um esquerdista falando com, por exemplo, os que estão usando ivermectina. Você foi feito de bobo. Vão ser os próprios bolsonaristas que antes defendiam e que agora vão falar, olha, eu defendi porque eu fui obrigado a defender.